Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais complexas e fascinantes do Brasil. É uma saga, sabe, cheia de mitos, de rebelião, mas também da realidade nua e crua do sertão nordestino. A gente está falando, é claro, da história do cangaço. Olha só que forte isso! A vida melhor do mundo é andar mais lampião. É por aqui que a gente começa, pela lenda. Pelo folclore que pegou bandidos e transformou eles em heróis na cabeça do povo. Esses versos eram quase um hino, né, para uma geração que olhava para o cangaço e enxergava ali uma vida de, sei lá, de liberdade, de poder. E essa imagem toda romantizada de rebeldes com uma causa, ela ganhou um rosto, um nome que todo mundo conhece, Virgulino Ferreira da Silva. Ou como ficou para a história, Lampião. Ele é o grande ícone, a cara dessa lenda toda. Pois é, mas quem eram de fato os cangaceiros? Essa é a pergunta fundamental. Para a gente entender de verdade esse fenômeno, não dá para ficar só na lenda, só nos poemas. A gente precisa ir mais fundo, olhar para o contexto histórico que fez tudo isso nascer. E até o nome, cangaço, já diz muito. Pensa só, a palavra vem de canga, aquela peça de madeira que vai no pescoço do boi. Agora, imagina esse peso, mas nas costas de um homem. Eram as armas, a munição, os mantimentos, tudo carregado pelo sertão afora. Era um fardo, literalmente, que definia aquela vida. Uma vida nômade e, vamos ser sinceros, brutal. É aqui que a coisa fica complexa. Heróis ou vilões? Esse é o ponto central de toda a discussão. A identidade dos cangaceiros é dupla. É uma dualidade que nasceu direto das condições extremas da vida no sertão naquela época. Porque, veja bem, o cangaço não nasceu do nada, não foi uma violência aleatória. Foi um fenômeno social, uma resposta, uma reação direta à miséria, à fome, à seca, ao poder sem limites dos coronéis e, claro, ao abandono total por parte do Estado. Não tinha quem recorrer. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o dilema. Eram justiceiros uma espécie de Robin Hood do sertão? Ou eram só bandidos cruéis? A verdade é que dependia de quem contava a história. Para o sertanejo pobre, muitas vezes eles eram a única forma de justiça que existia. Já para o Estado, para o poder, eram uma ameaça que precisava ser eliminada a qualquer custo. Ok? Então a gente já entendeu o contexto. Mas na prática, como é que essa gente sobrevivia? Como eles conseguiam escapar por tanto tempo? Agora a gente vai ver as táticas, as estratégias que eles usavam. É aqui que o mito encontra a realidade dura do sertão. A pergunta é, como o Lampião e o bando dele ficaram quase 20 anos fugindo da polícia? Simples, eles eram mestres da guerrilha, verdadeiros especialistas em desaparecer. Olha só que genialidade. Eles usavam as sandálias ao contrário para enganar quem estava no encalço deles. Andavam em fila indiana, um pisando na pegada do outro, para um grupo enorme parecer uma pessoa só. E o último da fila ainda vinha com um galho apagando os rastros. Eles eram literalmente fantasmas na caatinga. Mas aí tem um detalhe, uma ironia quase. A única fraqueza, o ponto vulnerável deles, não era um erro de estratégia. Era uma questão de vaidade, hábito pessoal. Eles eram conhecidos por usar perfumes franceses muito fortes para disfarçar o cheiro do corpo depois de dias na mata. E às vezes era justamente esse cheiro que entregava a posição deles para a volante, a polícia da época. E isso nos leva a uma outra questão interessante. Como essa história foi contada? A gente tem dois mundos aqui. De um lado, a poesia, o cordel que criava o mito. Do outro, a fotografia, que trazia um realismo chocante. A lenda, o mito do cangaceiro-herói, foi construída em grande parte por uma forma de arte popular fantástica, a literatura de cordel. Tente imaginar a cena, numa feira no meio do sertão, aqueles folhetos baratos, impressos em papel simples, pendurados num barbante, numa corda, daí o nome cordel. Aquilo ali era o jornal, era a novela, era o livro de história do povo. E era assim que as histórias, as façanhas de Lampião, se espalhavam como fogo. E versos como esse, meu pai foi assassinado para me ver vingado, fiquei sendo cangaceiro, eles pegam bem no ponto, na essência da coisa, a narrativa da vingança. Muita gente não entrava para o cangaço por ser má, mas sim para fazer justiça com as próprias mãos. Uma justiça que o Estado, o governo, nunca ia dar. Só que essa imagem construída pelo cordel estava prestes a ser confrontada pela realidade. E isso aconteceu por causa da coragem, ou talvez da loucura, de um homem com uma câmera. O nome dele era Benjamin Abraão. E ele conseguiu algo que parecia impossível. Ele conseguiu permissão do próprio Lampião para fotografar e filmar o bando mais procurado do Brasil. O que o Abraão fez foi revolucionário. Foi a primeira vez que alguém deu luz ao imaginário, como diz o texto.
Ele tirou a história do campo da ficção, do poema, e botou ela no mundo real. Pela primeira vez, o Brasil e o mundo podiam ver os rostos de verdade por trás das lendas. As roupas, as armas, o dia a dia, a humanidade e a brutalidade. Tudo ali, lado a lado. E essa história que parecia não ter fim, agora caminhava para o seu clímax. Um final trágico, marcado por traição e uma violência extrema. Depois de quase 2 décadas sendo os reis do sertão, o fim chegou. E chegou de repente, de forma brutal. Foi na madrugada do dia 28 de julho de 1938. Um informante, um coiteiro, traiu o bando e levou a polícia direto para o esconderijo, na fazenda Angicos. O ataque foi surpresa, muito bem planejado, e dessa vez a polícia tinha uma arma nova, terrível, metralhadoras. O confronto durou minutos, foi rápido e foi mortal. 11 cangaceiros morreram ali, logo de cara, entre eles os 2 maiores símbolos do cangaço, Lampião e sua companheira Maria Bonita. E o que aconteceu depois foi uma demonstração de força do Estado, uma mensagem macabra. As cabeças dos cangaceiros mortos foram cortadas e elas foram expostas em praça pública na cidade de Piranhas, em Alagoas. Era um aviso, um recado bem claro para qualquer um que pensasse em seguir aquele caminho. 2 anos depois, em 1940, o último grande líder, Corisco, também foi morto, e com ele chegava ao fim definitivo a Era do Cangaço. O movimento, como uma força organizada, estava extinto. O fim foi brutal, sem dúvida. Mas a lenda não morreu. Por que será? Essa é a grande questão que fica. Os homens e mulheres morreram, mas a história deles sobreviveu e ficou mais forte. Talvez seja porque, num lugar com tanta desigualdade, a história de alguém que se levanta contra o poder, mesmo que de forma torta, de forma violenta, essa história nunca perde a força. A lenda do cangaço continua viva, ecoando até hoje, um lembrete eterno da alma tão complexa do sertão brasileiro.